Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. Eu sou Rômulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus com vocês, né? Como vocês sabem, nós estamos aqui toda semana para compartilhar as lições da revista Conectar Mais, da editora Betel. Rômulo está aí mostrando essa revista. Esse trimestre nós estamos trabalhando com os livros históricos. Tem sido grandes momentos de aprendizados, né? Aqui com vocês. E para mim, que era uma dificuldade, né, trabalhar com o Antigo Testamento, está sendo muito rico mesmo esses momentos que a gente está tendo aqui no canal. E também, posteriormente, a preparação do material. Conta aí, Rômulo, como está sendo para você esse período, esse novo trimestre? Então, pessoal, gostando muito desse novo trimestre, né? Ó quem já está aí, a Sossô, sempre aguardando a live começar. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Paz? Então, esse trimestre é legal porque eu sou um grande apaixonado pelo Antigo Testamento e eu acho que é muito importante, né, para nós jovens, estudarmos o Antigo Testamento. É interessante a gente entender que tudo dá base, né? O Novo Testamento mostra o cumprimento daquilo que foi falado no Antigo. Que é algo simples, assim, quando Abraão fala que está pronto para sacrificar Isaac, né? Deus pede isso para ele, e ele fala, Isaac pergunta para ele, cadê o cordeiro? E aí ele fala, Deus proverá o cordeiro. E Deus proveu o cordeiro. Cristo é o cordeiro no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós temos várias menções daquilo que Cristo vinha realmente a concretizar no Novo. Então, acho muito importante para nós jovens aprendermos o Antigo Testamento, entendemos que a Bíblia não é só o Novo, né? Tudo aquilo que acontece no Novo é cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Então, é muito importante que nós venhamos a entender num todo e passear agora nesses livros históricos aí. A gente tem 3 meses para falar sobre isso. Hoje é apenas a 3ª lição. Então, continue aí com a gente que vem coisa boa, vem coisa ainda melhor. A aula tá boa hoje, mas a tendência é que vai melhorando cada vez mais, né? E é isso, gostando muito. No geral, gostando muito. Eu achei muito legal isso que tu comentou agora. Eu ia deixar para o final, mas você adiantou o assunto. Mas eu acho que o livro de Juízes, ele de fato aponta para a necessidade de um Salvador, né? O povo ali caindo várias vezes no mesmo pecado, ou até mesmo em pecados diferentes. Então, esse livro ele aponta para a necessidade de alguém que fosse perfeito, imaculado, né? Livre de qualquer pecado, para nos salvar. Então, é um livro que, apesar de ser antigo, ele é extremamente atual. E a gente vai comentar sobre coisas aqui na live, gente, que perduram até os dias atuais. Então, por isso que é uma necessidade estudar o Antigo Testamento. Eu até brinquei na aula domingo, eu comentei com as meninas, né, que estavam lá na aula, qual era a intimidade que elas tinham com o Antigo Testamento. Elas disseram, eu nasci na graça. Eu achei tão interessante essa sacada. Eu nasci na graça, ou seja, eu nasci no Novo Testamento. Então, as pessoas, de fato, não têm muita intimidade com o Antigo Testamento. Então, esse trimestre, ele veio, de fato, para trazer uma base para nós jovens muito grande do Antigo Testamento, devido a todas essas importâncias que o Rômulo aí já trouxe, né, como um spoiler dessa aula. Mas vamos lá, gente, a Sossô tá aí. Quer falar? Não, eu ia agora, já que você me fez uma pergunta, eu iria te fazer também. Para quem não sabe, a Poliana voltou da aula para uma classe, né, diretamente. A gente dá aula para os professores, já tem um bom tempo, né? Moço, chega só um pouquinho mais pro meio da câmera, você está muito no cantinho. A gente já faz aqui, né, para os professores e tudo mais, mas agora ela voltou a dar aula realmente para o grupo, né? Grupo de jovens. Eu queria perguntar para você como é que foi a experiência aí no domingo e como é que tem sido essa volta, né? Essa volta aí aos princípios aí de dar aula. Você tá adiantando todos os assuntos da live, porque eu preparei um slide justamente sobre isso. Você tá adiantando então daqui a pouco ela vai falar. Gente, eu vou então falar daqui a pouco isso, ela fala. gente. Eu vou falar daqui a pouquinho. Eu só vou comentar o pessoal que tá online aqui com a gente. A Sossô é a primeira a chegar, é a porteira do vídeo. Ela sempre tá aqui com a gente logo no início. E hoje também nós temos a presença da irmã Edina Santos. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Acho que ela nunca comentou aqui, então nós estamos vendo pela primeira vez, mas a paz do Senhor, seja muito bem-vinda. Que essa aula venha complementar a sua, caso você seja professora. Se for aluna, vamos lá aprender um pouquinho mais. A galera que está online aí com a gente, que também comenta aí embaixo de onde você é, o nome da sua classe, o nome da sua igreja, que a gente vai estar aqui mandando um beijo para vocês.
E, ó, o pessoal tá comentando aqui, ó, Luiz Fernando comentou, a paz do Senhor, irmão. Vamos entrando na live, que hoje a live eu acho que vai ser um pouquinho mais curta, mas vamos ver, né, conforme a aula for fluindo, o que a gente vai preparar hoje. É importante também a participação de vocês também na live, gente. Vai comentando. A partir do que vocês comentam, a gente comenta e a aula vai se estendendo, vai ficando mais completa. Então, não tenha vergonha de comentar aí embaixo algum ponto que você acha interessante acrescentar na aula, que é muito importante ficar gravado aqui na live. Ó, a Edna Santos comentou, sou de Barreiras, Bahia. Gente, ó, longe. Um beijo para vocês. Deus venha abençoar a sua igreja. Manda um beijo, pai. Um beijo, gente. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada, pessoal. Vamos comentando aí que a gente vai falando, ó. E também não reparem, porque hoje a gente está equipado com garrafas d'água, porque aqui no Rio de Janeiro, gente, tá muito quente. Tá muito quente, então vocês vão ver aí a gente, ao longo da live, bebendo muita água, porque realmente está muito calor. Inclusive, é uma dica para os professores, hidratem-se. Tá comendo o quê? O que ele tá comendo, gente? Dá pra ver. Eu tô sempre comendo. Gente, vocês têm que entender que, pra gente chegar aqui pra fazer, eu sei que eu vou ficar 1 hora aqui falando. Então, ok, eu preciso de petisco também. Então, ó, eu tô desfocado. Tá vendo? Cocada. Ele ama cocada. Se quiserem mandar pra eles, se você é do Rio e quiser mandar, a gente faz uma publizinha aqui no canal, porque ele ama. Mas manda aí, gente. Comeria todo dia, gente. Muito bom cocada. Ele gosta, ó. Luiz Fernando comentou, primeira vez online, mas sempre assisto os vídeos. Sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Muito legal, já estive em Juiz de Fora, inclusive amo, né? Tenho familiares lá. E a paz do Senhor, obrigado por estar aqui online. Ele disse que já acompanha os nossos vídeos, mas não, né, de forma síncrona aqui com a gente. Mas que bom tê-lo aqui. Comente aí embaixo também, que a gente vai estar sempre aqui comentando. Ó, o primeiro ponto da nossa live é o agradecimento aos nossos apoiadores. Essa semana, acho que entrou mais 3 apoiadores, ou 4. Eu sei que essa semana bombou e foi muito legal receber os novos apoiadores. Já estive mandando material, para quem não sabe, o material ele é enviado às quintas-feiras, então corre para fazer esse cadastro até quinta-feira, porque eu vou estar mandando para você. E aí você entra aqui embaixo, no box de informações, acessa o link, e você vai acabar recebendo material didático preparado por mim. Nele tem plano de aula, tem dinâmica, tem questionário, tem aprofundamentos, tem muita coisa legal. E os slides que a gente usa aqui na sala, né, aqui no vídeo, também são enviados para o e-mail de vocês. Então, como eu sempre gosto de frisar, não é uma relação de compra e venda, né? Eu não estou aqui vendendo material. Esse projeto do time dos apoiadores, os fundos que a gente está angariando para o nosso casamento. E, em troca, nós enviamos esse material didático da lição da semana. Então, você faz lá o cadastro e toda semana você recebe material didático exclusivo no seu e-mail. Você pode usar tanto nas aulas, se der tempo, e se não der tempo, você usa em outro momento que você puder ter um tempo maior para aplicar as atividades que eu coloco lá. Então, essa semana, o time de apoiadores cresceu. Eu já estou pensando aí no final do trimestre próximo alguma coisinha para a gente poder fazer de agradecimento para os apoiadores. Mas vale lembrar também que essa semana eu enviei para os nossos apoiadores um cupom de desconto. Se eu não me engano, foi de 30% de desconto no curso de aperfeiçoamento dos professores de escola dominical. Então, aquele que a gente fez sorteio, vocês lembram? Semana passada nós fizemos um sorteio aqui no canal. Eu enviei nessa semana para os nossos apoiadores esse cupom de desconto também. Então, se você é apoiador, você recebe material, recebe o cupom de desconto, recebe slide e tudo isso em primeira mão. E é isso, gente. Nós estamos muito gratos a vocês, né, que estão aí compondo o nosso time. E não temos palavras para agradecer. Nossa forma de agradecer é trazer aqui um vídeo de qualidade e também um material preparado com muito carinho. Né, Rom? É isso aí, gente. O time tá crescendo, hein? Meu Deus. Meu Deus, muita gente aí, né? Oi? Tá crescendo. Nossa, só comentou, eu também amo cocada. Aí, Romo. Gente, cocada é muito bom, gente. Pelo amor de Deus, gente. Olha, Deus é muito bom mesmo para dar sabedoria ao homem, para inventar cocada. Não é possível que as pessoas não olhem para a cocada e não vejam Deus na cocada. Gente, é sabedoria. Deus deu ao homem isso. Tem que aproveitar. Mas, enfim, falando aí dos apoiadores, muito importante, está crescendo bastante. Vale a gente colocar aqui que a gente não imaginava, né? Que teria toda essa repercussão, que as pessoas ajudariam bastante. E a gente está chegando aí, acho que quase 30 apoiadores, né?
Então, assim, pra gente é muito legal, a gente não imaginava o alcance que a gente poderia ter com isso, né? E vocês não imaginam como vocês têm ajudado a gente. Então, muito obrigado. Tenho a certeza que cada valor que vocês doam pra gente, a gente está realmente colocando para o nosso casamento e vocês têm nos ajudado bastante. Quando realmente acontecer, vai ser uma realização não só nossa como um casal, mas para cada um que ajudou também. Vocês fazem parte disso. Muito obrigado por cada um que está ajudando. É isso, gente. Muito obrigada de coração. E outro ponto muito importante, que tem a ver com material e tudo mais que a gente está pensando aqui pro canal, na semana passada, teve uma irmã, eu vou recuperar o nome dela aqui, que me enviou uma atividade muito legal, mas essa atividade eu não vou dar muito spoiler, porque a gente estava preparando. Se eu não me engano, o nome dela era Cris, né? O contato aparecia como Cris. E é uma atividade, um quiz que a gente faz no Kahoot. Você conhece, professor, esse aplicativo? Se você não conhece, comenta aqui embaixo, que a gente está preparando aí para pro finalzinho do trimestre. É Cris mesmo, o nome dela. Pro final do trimestre, uma atividade muito legal para vocês fazerem com seus alunos. Provavelmente a gente vai abrir o grupo do WhatsApp, então se você não faz parte do grupo do WhatsApp, basta entrar aqui embaixo. Nós vamos abrir o grupo para que todos os professores possam participar dessa atividade. Vamos aí testar os nossos conhecimentos da revista, mas não vou falar muito sobre isso, que ainda está em preparação, mas já quero deixar meu agradecimento à irmã Cris, né, que é como está o contato lá, por essa ideia que ela trouxe para mim, ela me mostrou, ela fez um protótipo, e eu acho que vai ser muito legal, gente, mas não vou dar mais spoilers aqui não, porque vou falar sobre isso lá pro final da lição. Da lição não, da revista. Quando a gente vai estar totalmente afiado no tema dos livros históricos. Agora, rapidamente, sobre o quadro Professores em Movimentos, né? Eu coloquei a minha foto da minha classe, né? Vamos lá, e trouxe um spoiler, né? Nem tinha pensado em falar sobre isso, vamos, já trouxe isso aí. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês a dinâmica que eu fiz nessa aula. Gente, foi muito legal. Foi a primeira aula que eu dei, né, nessa igreja, né? Que, para quem não sabe, meu pai também é pastor e agora a gente está pastoreando essa igreja. Então, ele assumia a classe dos jovens. E aí, gente, eu pensei numa dinâmica um pouquinho diferente. Eu botei dinâmica lá no material, mas eu tive que adaptar para a quantidade de pessoas que tinha na minha turma. Então, eu dividi a turma em 2 grupos, né? E pedi para que eles desenhassem todos os pontos que a gente comentou na aula passada, que foi a travessia do Rio Jordão, a queda da muralha de Jericó e o dia que o sol parou. Então, essas 2 equipes tinham que desenhar sobre isso e depois dar uma aula, um resumo sobre isso para o superintendente da EBD. E aí ele fez uma votação e o grupo vencedor ganhou um brindezinho ali. Eles tiveram que decidir se eles iam dividir com a classe toda ou se eles iam ficar para eles, né, e manter aquele espírito de competitividade. Mas, enfim, no final eles dividiram e foi muito legal essa atividade. Aí você pensa, eu vou botar jovens de 28 anos, 25 anos para desenhar. Gente, eles amaram. Foi bem legal, porque é um momento na semana deles que eles têm para poder botar a criatividade para fora, para poder estar ali fazendo outra coisa que não seja coisas de adultos, sabe? Que às vezes é muito maçante para nossa mente. Então, foi bem legal essa aula nessa semana. Estou pensando aqui o que eu vou fazer com eles aí, mas foi muito legal. Estou passando aí para vocês. A nossa igreja, ela fica em Senador Camará, e a nossa matriz é Bangu, né? E, no final de contas, somos todos, né, da família Madureira. E aí é isso, gente. Foi isso, Rondo, um pouquinho da nossa aula essa semana. Travou? Ih, gente, acho que travou. Acho que travou, mas agora voltou. Voltou. É isso, gente. Esse foi um pouquinho da nossa aula da semana. Deu para ouvir, Rômulo? Ou cortou alguma parte? Não, deu para ouvir tudo. Show. Então vamos lá. Lição 3. O início da apostasia de Israel. Isso aí, gente. Então vamos começar? Deu tempo de chegar aí, tá comentando com a gente. Essa lição, como a gente falou, a gente não sabe quanto tempo ela vai levar, né? Na verdade, a gente sempre fala que a lição poderia ser um pouco mais curta, né? Mas acaba que a gente vai comentando aqui, vai botando, conversando, e sempre a aula se estende. Mas realmente, vamos ver como é que vai sair essa daqui. Um tópico, já na metade aqui, só adiantando um pouquinho, a gente até decidiu unir esses 2 tópicos em um só para comentar, fazer um único resumo, porque a gente achou que seria melhor assim, faria mais sentido. Mas enfim, vamos começar do começo. Lição de número 3, título da lição, o início da apostasia de Israel. A gente poderia botar, né, que é um resumo aí da palavra apostasia, mas
por alto, assim, ela quer dizer talvez um abandono, né? Que seria um abandono da fé, é a apostasia, você desistir. Então, dá um Google aí, eu tenho quase certeza que é isso. Eu espero não tá errando aqui na minha interpretação. E o texto de referência dessa lição está lá em Juízes, capítulo de número 2, verso de número 10. Versículo do dia. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Está lá em Juízes 21, 25. Verdade aplicada. O distanciamento de Deus leva um homem a sérias consequências, mas o Senhor está pronto a perdoar aquele que se arrepende e se volta para ele. Essa é a nossa verdade aplicada, está tudo aí no slide. E os objetivos da lição, que como você sabe que no final você tem que fazer um breve resumo aí, para ver se você repassou tudo aquilo. Objetivos do 1, tá aí, nós temos aí um slide também. Objetivos, né? O primeiro objetivo, identificar o início da apostasia de Israel, compreender o papel espiritual dos juízes e apontar a sabedoria de Deus sobre Israel. E o nosso momento de oração, que a gente deixa lá para o final, não sei quem era hoje, não me lembro. Sou eu? Acho que sou eu, né? Não sei. Enfim, momento de oração lá no final. Oremos para que Deus levante uma geração constante na presença e na obra de Deus. Amém, galera? É isso. É o que a gente vai conduzir nessa lição. Pode falar. Só um ponto, você pediu para pesquisar, né? E apostasia, isso realmente deveria ter vindo no slide, mas eu nem me liguei, porque às vezes a gente acha que uma palavra, o significado já está dado, e não é assim. A gente tem que trazer, assim, o significado da palavra. E a apostasia, de fato, é isso, é o ato de renunciar, o ato de deixar a fé, né? Abandonar a fé. Então, exatamente o que você falou. Então, a professora anota e explica sobre isso na aula, não deixe de falar. Pode ir lá. Interessante. É um ponto interessante realmente para dar um direcionamento na aula. A apostasia não quer dizer uma pessoa que nunca ouviu, né? Porque quem nunca ouviu não desiste, né? Porque não começou. Mas a apostasia tem diretamente relação a uma pessoa que começou a caminhar na fé e chegou um momento ela desistiu, ela parou. Então, isso seria apostasia, né? Isso é você abandonar, né? Quando o próprio Jesus fala do apóstata na fé, essa é a ideia do abandono, de você deixar de lado e uma coisa que você vivia antes, não viveu. Eu tenho certeza, não vive mais. Eu tenho certeza que você, se você para pensar aí, né, alguma pessoa talvez próxima, nem tão próxima, sempre a gente vem na mente alguém que uma vez já caminhou com você e hoje não caminha mais. Pense nessa pessoa, pensou? Agora ore por ela, né? Tem o número dela? Mande uma mensagem, peça para ela voltar, né? Às vezes essa pessoa só está esperando um ombro amigo para trazê-la de volta. Amém, é isso. Então, é isso. Introdução. Após a morte de Josué. Interessante. Israel. Ih, carregou aqui. Voltamos? Tá ouvindo? Agora eu tô. Voltou, né? Acho que voltou. Acho que sim. Voltou. Ouviu a introdução? Introdução, mas eu nunca sei o que vem antes. Introdução ou ponto-chave? Não, introdução primeiro. Vai lá. Vou ler de novo, né? Não perder, porque a gente não sabe, né? Ao vivo não dá para saber. Mas enfim, beleza. Introdução. Após a morte de Josué, Israel se esqueceu. Olha só que palavra interessante. Israel se esqueceu do Senhor e mergulhou na idolatria. Nessa época de frieza espiritual, confusão social e declínio moral, Deus levantou os juízes. Então, os juízes se levantaram justamente numa época que não era favorável, né, a um povo de Israel que estava vivendo práticas que não era aquilo que Deus ordenou para eles. Então, eles estavam longe e os profetas, né, os juízes são levantados justamente para isso, para trazer o povo de volta à vida de fé, né, a ideia de que Deus é o único Deus, né, o Deus de Israel era realmente o Deus poderoso e as demais nações com seus reis que não poderiam fazer nada por eles, ou seja, deuses feitos por mãos humanas que não eram capazes de fazer nada. Então, os juízes, novamente, vamos lá, fundamentar, os juízes vieram com essa ideia de trazer o povo de volta à origem e ao entendimento de que o Deus de Israel era realmente o Deus dos exércitos. Amém? É isso. Então, vamos lá. Ponto-chave. Outra coisa, uma palavra que eu marquei aqui que eu ia até comentar. A ideia de se esqueceu. Gente, isso aqui é muito importante. Israel se esqueceu do Senhor.
E é interessante, porque Deus, ele não se esquece da gente. Deus, ele não esquece de mim, não esquece de você. Deus, ele sabe das suas súplicas, sabe o que passa na sua cabeça a todo momento. Mas nós podemos, sim, acabar esquecendo de Deus. E imagina, né, a criação se esquecendo do seu Criador. Então, bote esse ponto muito importante também para os seus alunos. Peça para eles imaginarem um momento que eles se esqueceram de Deus, né? Deus, ele está a todo momento favorável a nós, ele está sempre esperando o contato. Cristo nos abriu esse caminho para nós, nos achegarmos com Deus, mas muitas das vezes Deus, ele espera esse contato, mas nós acabamos se esquecendo dele. Então, uma pergunta aí, né? Já faço isso para os seus alunos. Vocês têm esquecido de Deus? Né? Vocês têm esquecido daquele Deus que realmente está ao seu lado no momento, ouvindo as suas súplicas e confirmando tudo aquilo que precisa ser confirmado na sua vida, né? Direcionando a sua vida. Então, tome cuidado para não se esquecer, assim como o povo de Israel, quando caiu na idolatria, se esqueceu do Senhor. Cuidado com isso. É isso, gente. Então, vamos agora para o tópico 1 e finalmente começar a ideia da lição, né? Tópico 1, não vou ler tudo, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo. Mas o tópico 1 vai falar diretamente sobre uma influência, né? A morte de um líder, a morte de Josué, e o poder de influência que eles sofreram depois. Como o tópico 1 é pequeno, eu vou ler. A firmeza espiritual de Josué era o mais importante para Israel do que a sua habilidade militar. Esse ponto aqui é muito interessante. Eu e a Poliana, a gente estava conversando antes, ela até comentou sobre isso, do que era importante para eles, que era a firmeza espiritual de Josué. Ou seja, só a figura de Josué e com a sua firmeza espiritual dava ao povo realmente essa sensação de entender que estão seguindo o caminho certo. E aí, né, a gente analisa um ponto interessante. Essa firmeza espiritual precisa vir de todo líder, né? Josué tinha essa firmeza espiritual, seguido também, né, antes veio Moisés, o povo também tinha essa confiança nele, e a gente vai entender aqui no próximo ponto, né, do 1.1, que depois que ele vem a falecer, o povo fica um pouco disperso. E aí a gente entra diretamente no tópico 1.1. Vai comentar algo sobre isso aqui ou não precisa? Você sempre faz isso, né? Você sempre rouba as coisas que eu falo antes no backstage, aí depois tu lança aqui, mas tá tranquilo, vai. Você fala melhor. Mas é justamente isso, né? Essa questão de como Josué era obediente às leis, né? Ele era zeloso com relação aos mandamentos. Então, mais do que um general, Israel estava ali precisando de alguém que botasse eles no centro, né? Que fizesse com que eles olhassem para Deus. Porque quando o povo ele se esquece do que Deus havia feito na vida deles, é porque em algum momento eles deixaram de olhar para aquilo que realmente importava. Que no caso era Deus, né? Começaram a olhar para o lado e enxergar outros deuses, né? Outras coisas que estavam ali desviando a atenção. Então, quando você não tem um líder, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a importância de ter um sucessor. Quando você não tem alguém que se apega à obediência às leis, que se apega a essa questão espiritual e ter uma postura de retidão diante de Deus, o povo, ele desanda. O povo, ele descarrilha, como se fosse de fato um trem. Então, acho que é muito isso que você falou, e é uma excelente forma de introduzir a aula de hoje, né? É isso aí, gente. A gente comentou um pouquinho sobre isso e vale a pena você comentar isso com os seus alunos também. E a importância de você saber que você é um líder para os seus alunos também. Então, tenha esse entendimento, né, que você precisa ser essa figura de firmeza espiritual para eles, para que um dia, quando eles saírem debaixo das suas asas, debaixo ali da sua liderança, talvez, eles possam ter essa figura espiritual de firmeza também para outras pessoas. Então, crie bons líderes, né? Muito importante. Bons líderes criam bons líderes. Fala uma boa frase aí. Dá até para colocar, né? Aqui, ó. Autoria Dias Romo. Bons líderes criam bons líderes. E acho que a Poliana travou. Travei? Voltou. Você tá, mas tipo que, tá normal. selado, assim, não tá carregando direito sua imagem. Não sei se vai ficar assim no vídeo final. Gente, comenta aí como é que tá a conexão pra gente ir acompanhando aí, porque hoje tem bastante gente na live. Chegamos a alcançar aí 10, né? 10 pessoas, então realmente tem bastante gente. Vai comentando aí, pessoal, ó. Neilton Pablo comentou muito bom. E eu acho que esse Neilton Pablo é um dos nossos apoiadores, então que bom ter você por aqui. Ó, e deixa eu só ler os comentários, o pessoal tá surgindo comentários aqui, ó. Minha classe, o Luiz Fernando comentou, minha classe chama Manancial.
Os jovens me perguntaram de onde eu tiro tanta informação. Aí eu falo, canal Boa Semente, Rômulo e Poli. Essa foi boa. Pô, que legal, gente. Vamos ficar aqui se sentindo. Eu já tô muito feliz com esse comentário. Disso, gente. Eu também fiquei muito feliz. Tem comentário que realmente toca a gente, né? Mas realmente é legal porque a gente faz justamente para isso, para trazer informação para vocês e para vocês repassarem essa informação. O conhecimento de nada serve se eu reter ele só para mim e ficar só nisso, né? Então, a partir do momento que eu boto um pouco do conhecimento, eu vou atrás do conhecimento, o conhecimento ele pode ser buscado, a gente dá esse conhecimento para vocês nas aulas e vocês repassam para os seus jovens, e esse conhecimento alcança cada vez mais pessoas, então é muito legal ouvir comentários como esse e serve para a gente continuar, né, fazendo cada vez melhor, né? Cada vídeo pode ser melhor e a gente pode fazer melhor. Então, os comentários aí motivam bastante a gente. Muito obrigado aí, Luiz Fernando. Interessante. E eu acho que é isso. Se você não tem nada bom para falar, a gente não fala, porque a gente recebe, né, vez ou outra, alguns comentários ruins, né, e a gente, né, às vezes fica meio balançado, mas a gente tem que dar atenção, de fato, para esse tipo de comentários que, né, que estão aqui, de fato, apoiando esse trabalho. Às vezes a pessoa pensa, pô, porque um vídeo de 1h30? Gente, é muita coisa para falar, é muita coisa para trazer, e aí você vai escolher, você vai fazer uma seleção do que você acha pertinente ou não trazer na sua aula. Então, continuando os comentários, para a gente não perder tempo, o Neyton Pablo comentou a importância de se fazer sucessores. A gente vai falar sobre isso ainda, a gente vai se aprofundar nessa questão. Sossô falou, a firmeza espiritual arrasta testemunho de fé. Aí, mais uma frase, não sei se essa frase é dela, mas aí, mais uma frase para a gente deixar marcado aí no nosso vídeo. Muito legal. O pessoal tá inspirado hoje, tô achando. Todo mundo inspirado hoje, todo mundo lançando frase de efeito. Todo mundo inspirado, mas segue. Mas é isso, né? Vai falar que depois da sua morte, né? Da sua firmeza espiritual, era mais importante do que as suas armas, né? E tudo mais, dessa capacidade de guerra que Israel tinha. Aí vai dizer seguindo, né? Ainda no tópico 1, e com sua morte o povo passou a ser influenciado por nações pagãs, esquecendo-se de Deus. Então, novamente, a gente volta para essa ideia do esquecer, né? O povo de Israel se esqueceu de Deus, justamente pela influência desses demais povos. E isso a gente vai falar no 1.2. Agora a gente entra diretamente no 1.1, que fala sobre uma nova geração. Nesse tópico 1.1, vai falar bastante sobre a ideia de que Josué veio, né? Veio sucedido de Moisés. Para continuar, a gente falou isso na última aula, né? Moisés era um homem diferenciado, o próprio toda hora. Agora foi a tua que travou. Mas segue. O som tá ok. A gente vai ficar caindo toda hora. Segue. Tá, já voltou. E vai falar sobre isso diretamente de Josué, né? Como você sabe, a gente comentou nessas últimas aulas, né? Que Moisés era um homem diferenciado. O próprio Deuteronômio 34:10, é bom sempre mencionar isso, vai dizer que nunca mais se levantou Israel, profeta algum a quem o Senhor conheceu cara a cara, né, face a face, ou seja, Moisés viu diretamente Deus, viveu com isso, né, e tudo mais, viveu cumprindo o seu propósito, não adentrou a terra de Canaã, porque ele não deveria adentrar, mas aí Josué veio sucedendo ele, o povo sentiu uma firmeza espiritual em Moisés, Josué precisou conquistar essa firmeza espiritual para demonstrar isso ao seu povo, e ele conquista. Você vê depois, aqui a própria Bíblia vai mencionar, que ele era uma figura de autoridade. Vê a sua conexão, se está conectado direitinho no Wi-Fi. Você está travando. A minha tá, eu acho que é o sistema, eu acho que é aqui. Então, eu estou acompanhando pelo celular e a sua tela que tá agarrando. Então eu vou botar só nos dados móveis, tá bom? Vê se melhora. Enquanto isso, enquanto isso, pessoal, o que ele está dizendo é essa questão da liderança de Moisés. Moisés era realmente um líder que foi muito, e é muito elogiado até os dias atuais. Então, nós percebemos na aula passada a dificuldade que Josué teve de ser o sucessor de Moisés. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre
esse erro que Josué teve de não preparar um sucessor para ele mesmo, né? Talvez foi o que o Moisés havia feito com ele errou nisso de não ter preparado um sucessor. Voltou? Acho que voltou. Botei nos dados móveis aí, ver se vai melhorar um pouquinho. Gente, vai acompanhando aí, vai falando aí, porque realmente, quando não é uma coisa ou outra. Vai lá. Então, seguindo essa ideia, né, como a Poliana já comentou um pouquinho, é essa ideia de que Josué precisava deixar um sucessor. Assim como Moisés deixou, que foi Josué, Josué talvez deveria ter tido esse ponto, né, esse ponto-chave aí de ter deixado alguém também para continuar cuidando das próximas gerações que viessem a surgir. Ou seja, era necessário um líder. Assim como Moisés foi libertando o povo do Egito, né? Assim como Josué fez com que o povo adentrasse na terra de Canaã, mas depois disso, assim, pela morte de Josué, vai dizer que o povo depois se dispersa, né? Sendo influenciado por nações pagãs e tudo mais, e aí se esquecendo de Deus. E aí a gente colocou um ponto muito crucial nesse tópico 1.1, que é a importância de nós deixarmos sucessores. E aí eu botei aqui, ó, né, a importância do legado, todos nós devemos deixar um bom legado, assim como Moisés e Josué deixou, e eu botei uma pergunta que você deveria fazer talvez para os seus alunos. Quem vem depois, né? Então, assim, hoje nós gravamos esse vídeo aqui, né? Se um dia nós sairmos, outras pessoas precisam fazer, né? Ou se a gente não estiver fazendo, outros vão estar, porque a obra ela não pode parar. E o povo também não pode ficar disperso. Então, a pergunta crucial seria, quem vem depois? Ou seja, está aí a importância de nós deixarmos bons sucessores. Como eu falei lá no início, bons líderes criam bons líderes. É isso que deve acontecer, porque se você é um líder hoje, um dia você não vai mais ser. E quando alguém assumir, que provavelmente poderia ser um liderado seu, ele precisa fazer um bom trabalho. Então, a ideia é de que o povo de Deus é como se fosse uma engrenagem, né? Todos trabalham juntos e uniformemente, ou seja, nenhum pode parar. A partir do momento que um para, os outros precisam ajudar ele a voltar à engrenagem também. Então, todos nós precisamos estar alinhados, todos nós precisamos estar fazendo alguma coisa. E a importância de que, a partir do momento que você não está sendo mais capaz de fazer, ou que um ciclo se encerrou e você precisa ir para outro ciclo, outra pessoa precisa te suceder e precisa fazer um bom trabalho também. Então, essa é a pergunta crucial aqui do tópico 1.1, da importância de nós deixarmos boas pessoas para cuidarem. E a gente tem bons exemplos assim na Bíblia, gente, muito, muito. Vamos botar o próprio exemplo de Cristo. Cristo falou que nós faríamos obras ainda maiores. Isso sempre me deixou muito... Aí já é Novo Testamento, né? Vamos linkar aí um pouquinho. Novo Testamento. Cristo vai falar para os seus discípulos, vocês farão obras ainda maiores. O que é maior do que morrer na cruz do Calvário? O que é maior do que o Filho de Deus se despir da sua glória, vir aqui na terra, morrer em remissão dos nossos pecados? O que é maior que isso? O que eu entendo é que nós devemos fazer com que essa mensagem seja replicada para as próximas gerações. Então, não é que o que ele fez foi menor, mas sim a maior coisa que ele fez foi a sua morte na cruz do Calvário. A ideia de nós fazermos isso se perpetualizar cada vez mais, comunicando o Evangelho, faz com que essa obra cresça cada vez mais. Então, nós temos uma importante missão de sermos um comunicador do Evangelho, né? O comunicador dessa boa notícia, de que Cristo veio por nós, morreu e nos deixou isso. E ele deixou seus 12 discípulos, né? Um o traiu, nós sabemos muito bem a história, mas aí depois vem mais para que as próximas gerações pudessem conhecer. Então, os próprios discípulos continuam pregando, continuam falando da sua mensagem. A gente teve uma revista aí de Paulo veio depois, começou a profetizar os gentios, pessoas foram convertidas, e isso deu um movimento enorme naquela geração da época, na população. Então, tá aí a importância de nós deixarmos boas pessoas cuidando a partir do momento que você não é mais capaz de cuidar disso. Então, Cristo, assim, morreu, foi aos céus, prometeu voltar para nos buscar, a gente aguarda a sua vinda gloriosa, esse é o desejo da igreja, mas enquanto ele não volta, ele deixou sucessores. E quem são esses sucessores? Sou eu e é você. Então, bote isso para os seus alunos, primeiro entenda isso como professor, mas coloque isso para os seus alunos, que Cristo nos deu uma importante missão, e assim como Moisés deixou Josué, Cristo nos deixou, através da figura dos discípulos que foram chegando até eu e você, 2000 anos depois. Então, comente desse evangelho, para que quando mais anos se passarem, outras pessoas também conheçam, porque você deixou bons sucessores, depois de dar uma boa, de falar sobre essa boa notícia. Então, enfim, é sobre isso, tópico 1.1,
dessa importância de que não... Vamos lá, resumindo, não pode parar em você, né? Não pode acabar em você e não tem mais agora um depois. Não pode acontecer isso. Precisa sempre ter algo e alguém para fazer depois que você parou de fazer. Enfim, é sobre isso. Ficou claro? Ficou. Por mais que às vezes tenha travado a imagem, o som continuou perfeitamente. Então, só a imagem que tá travando, mas o som tá ok. E aí, ó, a Patrícia Camargo entrou também, a paz do Senhor. Patrícia também tá sempre aqui com a gente. E é muito isso que você falou, Romulo, a importância de sucessores. E parece que toda aula a gente vai tocar nisso, porque falar de professor é falar de preparação para sucessores. Ninguém aqui vai ser professor pro resto da vida, né? Vai estar lá com seus 101 anos, porque eu vou viver até os 101 anos, continuando professora. Não vou estar. Ou Jesus vai ter voltado antes. Espero que Jesus tenha voltado antes. Mas, enfim, por isso que a gente fala sempre para que você, professor, promova oportunidades para que esses novos talentos apareçam. Então, é durante a aula que você vai perceber nos seus alunos grandes potenciais para se tornar sucessores. Então, seja um líder que permita com que outras pessoas, outros talentos possam aflorar. E tem muito líder que é assim, eu estou fazendo algo bom, mas eu guardo aquilo para mim. Eu não permito que outras pessoas, né, outras habilidades despontem e nem conto o segredo. Eu acho que na obra de Deus não pode haver segredo. Tipo assim, isso aqui está funcionando porque eu tenho um segredo e eu não conto para ninguém. Não, gente. A obra, a gente está aqui por um bem maior, que é alcançar mais pessoas e trazer essa transformação por meio do evangelho. Então não pode haver segredos, não pode haver coisas que são particulares. Tudo tem que ser compartilhado em prol da obra. Então, é isso. Permita com que venha outras pessoas através de você, que venha outras pessoas após você. Então, eu acho que essa é uma questão que vai sempre rondar aqui o canal, né? Quando a gente está aqui falando para professores, que é essa questão de permitir que novas pessoas, né, venham, não só permitir, mas preparar, né? Preparar novas pessoas para alcançar esses cargos de responsabilidade. É isso. Ó, a Patrícia Camasso comentou aqui, aproveitando. Rômulo, você travou de novo. Travei não. Acho que eu estou parado agora. Tá travado aqui. Tá travado. Tá congelada a imagem. Volta pro Wi-Fi. Voltou. Volta pro Wi-Fi, porque eu acho que tava melhor. E aí? Ó, a Patrícia Camasso comentou: meu pastor diz sempre, bons líderes formam líderes. Um professor forma professores. É isso. É o que o Rômulo falou lá no início. Você chegou aí um pouquinho depois, mas Rômulo falou exatamente sobre isso. É exatamente, gente. Muito importante. Patrícia Camasso falou: pai, eu quase perdi a aula toda. A gente no tópico 1 ainda. Ó, a gente travou mesmo. Travou. Agora ele nem voltou. Gente, comenta aí se é a minha internet ou se é a dele, porque a minha tá normal, aparentemente, né? Então comentem aí, gente, por favor. Voltou? Acho que voltei. Já tem pergunta para você no chat. Já tem pergunta. Mas voltou? Tá ok? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pode fazer. Cadê? Manda aí. Ó, o Newton Pablo falou, a dele tá travando. Acho que é sua. Acho que é porque você tá longe, né, do roteador, deve ser isso. Não, acho que é de hoje mesmo. Não costuma acontecer isso. É estranho. Mas voltou. Tá falando que voltou. E já temos uma questão aqui, ó. A Sossô comentou. Rômulo. Esperar ele parar aí. Parou? Ela perguntou: Rômulo, Deus não quis levantar outro sucessor no lugar de Josué? Responde essa aí. Isso, pergunta complicada. Vamos lá, eu acho que isso não é doutrina, né, gente? Vamos lá, o que eu imagino, né? Eu acho que quando o povo de Israel estava no deserto, o povo de Israel estava enfrentando, literalmente, eles estavam vivendo algo que não era para acontecer. Vamos botar lá atrás, né?
Era para adentrar na terra, vigiar a terra por 40 dias e depois guerrear contra a nação que estava lá. Os 40 anos no deserto não seriam necessários, né? Porque aquela geração seria a geração que iria adentrar na terra de Canaã. Se a gente pudesse botar também, Moisés entraria normalmente. Moisés entraria liderando o povo, só que por causa desses 40 dias que eles passaram lá, apenas Josué e Caleb entram na terra de Canaã. Vai dizer que Moisés, né, todo o tempo que eles passaram no deserto, veio aí o tabernáculo, a tenda do encontro e tudo mais, a ideia da que a presença de Deus seria fisicamente ali representado pelo lugar, ali no lugar santíssimo e tudo mais. Tudo aquilo foi fruto do deserto, né? Então, a gente tinha ali uma matéria, acho que muito espiritual do povo, né? E Josué era uma figura, junto com Moisés, que estava ali a todo momento do lado. Então, talvez, eu imagino, né, que naquela época, né, eles vinham, né, o povo via isso e via que realmente Moisés estava discipulando Josué. A partir do momento que Moisés ele sai de cena, Josué entra em cena. A partir do momento que Josué entra em cena e ele foi levantado para ser um homem que deveria guerrear contra a nação de Canaã, as demais nações, né, que estavam em Canaã, que era a terra que manava leite e mel, a terra que foi prometida lá a Abraão, lá atrás. Eu imagino que o povo, talvez até ele mesmo, gente, isso aí é eu imaginando. Eu acho que, como a Bíblia não fala, me dá margem para imaginar a forma como eu imagino ter acontecido. Então, assim, eu imagino que não havia, talvez, essa preocupação pela parte dele, né, de deixar alguém que deveria suceder ele, né, que deveria continuar aquilo que ele estava fazendo. Porque ele, basicamente, a gente lê aqui, era um tempo de conquista de território. Eles estavam a todo momento guerreando e conquistando o território dos demais reis que estavam ali habitando na terra que Deus tinha prometido a eles. Então, ao meu ver, talvez foi algo que Josué não se atentou e que o próprio Deus talvez também não colocou. Então, assim, eu imagino, minha resposta é bem fria. Assim. Minha resposta é que realmente talvez foi um tempo de guerra, né? Então não foi se atentado talvez nessa área um pouco mais espiritual de que alguém deveria continuar. E talvez a gente entende também, né, que tudo é propósito de Deus. A gente vai falar exatamente aqui nessa lição que não foi uma vontade de Deus que o povo de Israel se tornasse uma monarquia. Não era vontade de Deus, mas foi permissão de Deus. E depois de Saul... Oi? Tô concordando contigo. Ah, tá. E depois de Saul... que vem depois, eu achei que você ia falar alguma coisa. E depois de Saul, se levanta Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, por mais que Deus ele não queria que o povo de Israel se tornasse uma monarquia, porque ele era o Deus do seu povo, ele não precisava de um rei para interceder, a partir do momento que aconteceu, o povo quis, Deus ele usou das suas artimanhas e da sua sabedoria para fazer da melhor forma possível. Então, eu imagino que tudo isso foi projeto de Deus também, né? Baseado no que o povo queria. Então, Josué não deixa um sucessor, através disso o povo se desvia um pouco, e aí vem a monarquia de Israel, vem Saul e depois vem Davi, né? E a gente vem falando dos tronos até chegar em Cristo, né? Porque o próprio Jesus era um dos descendentes, né? E depois que ele se assenta no trono, para sempre é dele o trono. Então, eu entendo muito isso como uma presciência, que é um conhecimento futuro de Deus. Deus, ele sabe o que vai acontecer e Deus, ele não é pego de surpresa. Então, acho que minha resposta foi um pouco longa, talvez eu passei um pouco aí, mas é isso. Acho que, no geral, é isso. Não foi algo, talvez, tão atentado por Josué, porque eles estavam guerreando muito contra as demais nações. Você concorda comigo ou não? Se discordar, pode falar. Eu concordo. E aí, vamos deixar em aberto para que o pessoal também comente. Comenta aí, gente. Responda a questão da Sossô, deixei no vídeo. Então, você que está assistindo a live, você pode responder. E você que vai assistir depois, comente aí embaixo. Eu acho que esses tipos de debates são debates pertinentes, né? São debates que fazem crescer. Cada um ouve ali um pouquinho do ponto de vista do outro. E aí a gente vai conversando junto e vai entendendo um pouquinho melhor da palavra de Deus. Vai compartilhando o que tem. O Rômulo compartilhou o que ele sabe, um pouquinho do que ele entende. E cada pessoa vai fazendo a mesma coisa. Gente, tinha me rabiscado aqui. Mas vamos lá, porque o tempo já correu. Então vamos lá, gente. 1.2, influenciados. Esse tópico aqui é muito interessante e deixa eu falar um pouquinho sobre ele. O início vai dizer assim, Israel se esqueceu, novamente aqui, a Bíblia, a revista frisando legal, Israel se esqueceu de Deus.
do que estava em um processo de conquista da terra prometida, né, da promessa. A tarefa não tinha sido concluída. É o que diz lá também em Josué 13, né? Que muitíssima terra ficou para conquistar. Ou seja, o povo de Israel deveria continuar guerreando contra os demais líderes que estavam lá. Isso não aconteceu. A ameaça do adversário ainda estava viva. Só que o perigo não eram armas, os cavalos e os exércitos cananeus, mas sim a cultura e aliança. Olha só que importante. A própria Bíblia vai dizer que a ameaça não era mais arma, não era fogo, não era algo que eles deveriam guerrear contra as demais nações fisicamente, mas agora era por causa de costumes, culturas e alianças que eles fariam na terra, né, com Deus. Sem uma liderança espiritual, Israel vivia como uma ovelha sem pastor, não havia força para resistir às infiltrações culturais dos seus inimigos. Rapidamente, o modo de vida idólatra, imoral e profano dos povos vizinhos se tornaram atraentes aos olhos dos israelitas, que decidiram trilhar com todo o seu coração por um caminho de perversão espiritual. Então aqui, gente, resumindo esse tópico, né, até para a gente avançar um pouquinho, que a gente comentou bastante sobre isso, é o poder da influência, gente. Agora não era armas, não era uma batalha física, que eles esqueceram de travar. Mas porque eles não travaram essa batalha física, infelizmente, esses demais nações continuaram ali. E por causa disso, eles acabam fazendo alianças, eles acabaram se misturando, e o povo, infelizmente, se tornou um povo idólatra. Então tá aí a importância da influência. Sabe, a gente às vezes acha que a influência não serve de muita coisa, mas serve sim, gente. Às vezes a gente olha uma pessoa que tem milhares de seguidores na rede social e acha que ele é realmente um influenciador. Sendo que eu e você, né, eu que estou falando aqui para vocês que estão ouvindo, você que dá aula para os seus alunos, você é um influenciador também. E muito mais importante do que esses milhares de redes na rede social e não compartilha nada, sabe? Nenhum conhecimento. Nós estamos aqui distribuindo e falando a palavra de Deus que vai perpetuar para toda a eternidade. Então entenda isso. Entenda que você precisa ser um bom influenciador e principalmente, né, cuidar, né, dos seus para que qualquer outra influência fora da igreja, fora do meio espiritual, não influencie eles para saírem. Então, que a sua influência como professor, né, e que a influência da igreja que exerce sobre os seus membros, suas ovelhas, sejam infinitamente mais fortes do que as influências que estão na escola deles, na faculdade deles, no trabalho deles. Infelizmente, o inimigo vai sempre tentar tragá-los, né? Mas, né, você tem essa importante missão de permanecer firme e que você seja a melhor influência para os seus liderados. É um pouquinho sobre isso, né? Bem geral, e a gente já comentou sobre isso, então acho que ficou bem resumido esse tópico, eu tenho certeza que você vai conseguir passar para eles isso. Mais alguma coisa? Não, acho que é exatamente isso. A falta de um líder em Israel fez com que o povo se tornasse um povo sem identidade. E a pior coisa que existe é aquela pessoa que não tem identidade. Então ela acaba absorvendo muita coisa que vem de fora, acaba sendo influenciado. E a gente sabe que naquela época, as culturas, os povos vizinhos estavam se desenvolvendo a todo vapor. Então, com isso, eu acredito que Israel, pela falta de um líder, olhava para os lados e desejava viver a vida que aquelas pessoas estavam vivendo. Então, a falta de alguém ali centrado nas leis, centrado no que Deus queria para aquele povo, fez com que eles se perdessem no meio do caminho. E aí, a Sussu comentou aqui, ó, respondendo a resposta que você deu a ela, né? Ela disse assim, ó, sim, Rômulo, eu fico com o propósito de Deus deixar sucessor. Boa resposta. De não deixar sucessor, né, no caso. Corrigiu. E é isso. Podemos ir para o tópico 2. Show, gente. Então vamos lá. Tópico 2, o período dos juízes. Esse tópico eu leio rapidinho, né? E depois a gente vai fazer uma junção. Ó, esse slide eu gostei, hein? Todo mundo barbudão, muito bom. Isso aí é inteligência artificial. Então, quem é nosso apoiador recebe todas essas imagens, recebe nosso slide, e são imagens exclusivas. Então, ó, ao longo da lição, vocês vão ver imagens como essa. Mas isso aí era referente ao tópico 1. Mas já passou, né? Então, estamos no tópico 2. Tópico 2, período dos juízes. Este momento histórico, denominado período dos juízes, ocorreu após a morte de Josué, terminando com a eleição de Saul como rei de Israel, iniciando um novo período de governo, e aí ele bota 2 pontos, monarquia, que foi o que eu comentei um pouquinho na resposta da Sussu, na pergunta, né, da Sussu.
que é essa ideia de que Josué não deixa um sucessor e, através disso, se dá início à monarquia de Israel, né? Israel escolhendo para si um rei. Então, Saul foi o primeiro rei, não foi Davi, né? Muito importante de falar aqui. E aí você vê também a história de Saul, que Saul comete alguns erros, né? Faz do seu próprio entendimento, sacrifica ele mesmo. Então, enfim, nós temos muitas coisas, né? Deus ele fala para ele guerrear contra os povos, e ele basicamente ele não deixar nada, né? Não passar nada, sendo que ele não completa tudo aquilo que Deus falou para ele e faz da forma como ele gostaria de fazer. Então, enfim, um ponto interessante, para ser um bom rei, né? Israel precisava de um bom rei. Para ser um bom rei, precisava ser um rei segundo o coração de Deus. E esse rei veio depois, que foi Davi, né? E você conhece bastante a história de Davi. Então, Davi só pôde se tornar rei de Israel porque Josué não deixou um sucessor. Porque se Josué deixasse um sucessor, provavelmente Israel não se tornaria uma monarquia. Você vê que está tudo interligado. Pode não ter sido uma vontade de Deus, mas foi uma permissão de Deus para que realmente se estabelecesse. Você vai ver que depois, né, depois dessa sucessão dos tronos passados de Israel, vai chegar um momento que vai chegar em Cristo, vai chegar em Jesus. Então, assim, é muito importante que a gente entenda tudo isso para que faça sentido. Amém? Só um minutinho. Vamos lá. Só um minutinho que hoje o pessoal tá animado nos comentários. Aí, ó, Luiz Eduardo comentou: ouvindo o Rômulo explicando, vejo que sou um eterno aprendiz. Então é legal, né? Passar esse comentário. E a Patrícia respondeu a questão da Sossô. Ela falou: em relação aos sucessores, no livro de Juízes, diz que ficou os anciãos, mas não ter um espelho, um líder, fez com que o povo se perdesse, de fato, né? Até porque esses anciões, com o tempo, né, iriam falecer e tudo mais. Então, a importância que a gente vê aí, conforme a gente está estudando, a importância de líderes, né? É isso aí, gente. E você vê que está tudo interligado ali, gente. Muito, muito importante. E eu volto a dizer, o Antigo Testamento conversa com o Novo Testamento. Você vai ver muitas das profecias se cumprindo em Cristo, né? E depois de Cristo, realmente, nós não precisamos de mais um rei, porque Cristo é o próprio rei. Cristo veio, reinou, e agora está sentado no seu alto sublime trono, sendo sempre o líder, né? E o rei de Israel. Enfim, mas isso aí vamos deixar para uma outra oportunidade. Continuando, que vai dizer que se estabeleceu uma monarquia. Tópico 2 ainda vai dizer que a infidelidade e a desobediência do povo de Israel aos mandamentos de Deus foram marcas principais que permearam o período dos juízes. Ao se esquecerem do Senhor, Israel experimentava o juízo divino. Mas ao se arrependerem, desfrutaram do perdão e do auxílio de Deus. E aqui nós temos basicamente aquele período em que o povo de Israel estava em caminhos errados, Deus trazia ele para perto de novo, mandava um juiz, e aí o povo entrava na linha, depois que aquele juiz morresse, o povo se engambelava ali, caía errado de novo, infelizmente, e ficava esse vai e volta toda hora, que eu tenho certeza que se você já passou por esse texto, você sentiu uma profunda raiva, né, do povo de Israel, só que você vai saber bem que o povo de Israel é um próprio espelho de mim e você, né? Eu e você. Acho que eu não consegui conjugar muito bem a frase, mas é um espelho nosso. Então nós somos o espelho do povo de Israel naquela época. Assim como você falha com Deus ainda hoje, o povo de Israel estava falhando naquele momento. Então entenda isso, e é muito importante para a sua vida espiritual de você entender que nós falhamos, assim como os povos israelitas falhou também. Então vamos lá, gente. 2.1 e o 2.2, agora a gente entra no tópico que a gente estava comentando, que vai falar sobre profetas, ou melhor, juízes menores e depois juízes maiores. E aqui vai falar basicamente de muitas pessoas. Vai falar sobre Gideão, né, aquele que ensinou, isso aí já no 2.2. Vai falar sobre Sansão. Tenho certeza que são pessoas que você já conhece bastante da história, né? Sansão, Dalila, todo mundo ali, você tem certeza que você já conhece. E a gente ficou pensando, a gente comentaria sobre a história de cada um deles, ou se a gente faria algo mais geral. Conversando, a gente achou melhor pegar um ponto crucial desses dois tópicos e falar sobre eles, porque ficaria mais fácil, e também a aula já tá vendo? A gente falou que seria rápido o vídeo. A gente já tá chegando em 1 hora e a gente está no tópico 2 ainda. Então, assim, acho que vai ser melhor e vai ser mais proveitoso você pegar esses dois tópicos. Uma sugestão, não tô falando que você deva fazer assim na sua aula, se você quiser você faz,
Mas a gente achou melhor aqui no vídeo pegar esses dois pontos, 2.1 e 2.2, e fazer um único tema que eu basicamente botei que a ideia de que cada um faz a sua parte. Que ligação tem isso com o que a gente está falando? Vamos lá. Aqui, a própria revista dividiu, né? Juízes menores e juízes maiores. Sempre quando tu volta para essa tela, eu vejo que eu estou muito na frente da câmera. Eu volto. Juízes maiores e juízes menores. Só que você vai ver que na Bíblia não tá assim, né? Não basicamente tá, ó, esse aqui foi um juiz maior, esse aqui foi um juiz menor. Mas a revista decidiu colocar assim, basicamente pela história que foi contada sobre cada um deles. A história de Sansão é basicamente retratada em vários capítulos ali, né? Falando sobre a história de Sansão, da sua vida e tudo mais, de como ele foi criado como nazireu, ele não poderia beber vinho e tudo mais. Ele tinha uma série de restrições que ele deveria viver exclusivamente para o Senhor. E você vai ver que ele vai basicamente ali já estou contando a história, né, de Sansão, mas enfim, você vai ver que todo mundo tem uma história ali. E essas histórias que estão com os juízes maiores estão basicamente falando um pouco mais da história na Bíblia. Por isso que a revista classificou dessa forma. Mas basicamente, qual foi a ideia que nós estabelecemos aqui para comentar sobre esses dois tópicos? De que a ideia é de que nós não venhamos a buscar simplesmente um desejo de ser reconhecido, ou que a nossa história realmente estivesse ali escrita do início ao final. Quer um exemplo disso? Todos nós fazemos a nossa parte. Às vezes, falando já um pouco do tópico, às vezes nós queremos estar sempre numa figura de maior visibilidade. Se você pudesse escolher dentro desses dois tópicos, você queria estar nos profetas menores ou nos profetas... Estou falando sempre de profetas por causa dos livros da Bíblia. Dos juízes menores ou dos juízes maiores? Eu imagino que pelo nosso ego e pela nossa vontade de querer aparecer, e isso é de todo ser humano, não vem dizendo que você, não, eu sou diferente. Não é assim, gente. A carne humana era falha. Ela quer estar em visibilidade. Então, se a gente pudesse colocar, todo mundo gostaria de estar em uma visibilidade maior, que a história fosse contada melhor, ou que tivesse mais capítulos da Bíblia. Eu ia querer, imagina, se você fosse escolher um personagem da Bíblia. Ninguém ia querer falar uma pessoa que viveu ali, teve só um versículozinho que falou o nome e passou. Não, eu queria ter uma história igual o Paulo teve. Né, que escreveu um monte de carta, foi visível, fez um grande movimento naquela época. Então, assim, você vai querer isso. Então, o que a gente trouxe para esse tópico? De que não pode ser assim. Por mais que eu estou falando que a carne se incline a querer estar em maior visibilidade, nós não podemos desejar isso. E a nossa carne ela é fraca, né? Então, nós não devemos estar em competição uns com os outros. Quem deve aparecer mais, quem deve fazer mais. Mas o único fundamento precisa ser realmente compartilhar a sua mensagem. Cada um dos juízes que se levantaram tiveram uma vida. Todo mundo viveu. Todo mundo foi influente naquele determinado momento, né? E indiferente se um foi falado mais, o outro foi falado menos. O importante é que cada um fez a sua parte. Então, aqui, trazendo esse ponto, juntando esses dois tópicos, traz a ideia de que cada um precisa fazer a sua parte. Eu faço a minha parte aqui, Poliana faz a dela, a gente grava um vídeo aqui, fala para vocês, você faz a sua parte com os seus alunos, e são coisas que não vai estar mais ali direcionado na Bíblia, não vai estar escrito de que Rômulo e Poliana um dia gravou um vídeo no canal Boa Semente para fazer com que os professores aprendessem para dar a lição. Não vai estar registrado na Bíblia, mas o que está registrado na Bíblia é aquilo que eu já preciso saber, que Cristo morreu por mim, e por causa dele eu tenho a oportunidade de viver isso também. Então, traga esse entendimento aos seus alunos, de que não é necessário apenas visibilidade. Às vezes um olha para o outro, um às vezes canta, né? Tá ali, recebe uma oportunidade no culto, volta e meia, está mais em evidência, e o outro pode gerar, um que não aparece tanto, uma determinada... Como é que fala? Eu vou esquecer a palavra agora. Mas ele pode desejar, querer ser como aquele que está cantando, sendo que o ministério dele talvez seja outro. Outra vez ele cante também, mas ele não foi chamado para aquela determinada, aquilo específico, sabe? Então, cada um é chamado para alguma coisa. O que eu quero falar nesses dois tópicos é que aonde você estiver, o que você estiver fazendo, se for de coração, é assim que tem que ser. Né? Se você está fazendo por amor, se você está dando a sua aula por amor, se você está assistindo esse vídeo para que no domingo seus jovens possam ouvir a mensagem que está aqui nessa lição e entender, é porque você está fazendo por amor, não por visibilidade. Então, coloque isso no coração deles também, para que se um dia eles se tornarem líderes também, assim como na posição que você está hoje, que eles não venham a se tornarem líderes querendo desejar ser
ser visível, né? Cada vez mais visível, estar cada vez mais influência ali sendo mostrado. Então, isso traz um ponto muito importante, porque através do momento que você quer fazer para ser reconhecido, né, para que as pessoas te vejam e te aplaudam, a partir do momento que um outro líder vier depois de você, se ele fizer um trabalho maior, vai gerar uma certa raiva no seu coração. Eu estou esquecendo a palavra, eu não gosto de esquecer a palavra, gente, estou esquecendo. Mas, basicamente, pode gerar em você um senso de que... Ai, meu Deus. Inveja também? Ou inveja muito forte? É isso, essa é a palavra. Gente, palavra muito fácil, eu não estava conseguindo lembrar. Mas ele pode gerar esse sentimento de inveja em você, porque basicamente você não fazia para Deus, você não colocava Deus ali em primeiro lugar, você fazia para ser reconhecido. Então, a partir do momento que alguém faz também, e faz talvez tão bom quanto você, ou até melhor, isso pode gerar em você, no seu coração, uma inveja muito grande. Então, tome cuidado e reavalie você, professor, primeiramente, se você tem feito para ser reconhecido ou se você tem feito para glorificar a Deus. Ou seja, indiferente se eu vou estar no lado dos juízes menores ou dos juízes maiores, o importante é que eu fui um juiz para o povo de Israel. E eu fiz o meu melhor aonde eu estava e nas condições que eu estava. Então, é sobre isso. Eu juntei esses dois tópicos, né? A gente achou melhor falar assim. E acho que espero que tenha feito sentido para todos vocês. Algo a incrementar? Não, eu vou ler nos comentários, né? Porque se eu for ficar acrescentando, não vou falar mais do mesmo. Mas, ó, o senhor comentou, Rômulo, você e o Lucas deu esse estudo na revista que tinha por título Os Reis, né? Você lembra? Ela perguntou se você lembra. Lembro. Eu acho que eu tenho a revista aqui também. Mas lembra, a gente falou sobre... Foi em algum dos trimestres do ano passado, não vou lembrar qual, mas foi bem legal. A gente tem um bom panorama. Inclusive, a Batel está falando bastante para os jovens do Antigo Testamento, então isso é muito legal. A gente passou sobre isso, a gente falou sobre a história de Jesus, Novo Testamento, mas a gente falou também muito sobre sacerdócio e tudo mais do Antigo Testamento nas revistas passadas do ano passado. Então, vale a pena aí, você que está tendo tempo de sobra, volta lá nos vídeos lá e assista cada um deles. Comenta lá que eu vou voltar. Eu acho que nem precisa. Daqui a pouco a BTO ela começa a reciclar os temas, aí a gente vai falar aqui de novo de uma outra forma, mas eu tenho certeza que esses temas vão reaparecer. Ó, a Patrícia Camasso comentou, eita, ensina mesmo, Jesus é forte porque somos assim mesmo. Eu acho que quando você estava falando sobre... Você girou aí do nada. Deu um pico de energia aqui agora, mas não caiu não dessa vez? É porque eu tava ventando, mas não parou não. Quando você estava falando sobre a questão do ego e tudo mais, né? Então, era essa parte. Aí, ó, a Patrícia Camasso falou também, ó, quer ter a história de Paulo, tem que passar pelo processo de Paulo. Gente. Olha, isso aí foi muito forte. Eu ia falar sobre isso e acabei esquecendo. Muitas pessoas querem o reconhecimento que Paulo teve, mas não querem passar pelo processo que Paulo passou. Gente, isso é muito forte. As pessoas querem realmente serem vistas, mas o processo ninguém quer encarar. Então, imagina, né, o que Paulo viveu, andando pelas demais nações ali, pregando a todo momento, sendo perseguido, né, sendo mal visto, e no final, né, sendo morto pelo Evangelho. Então, muitos querem o reconhecimento, mas muitos não querem o processo. Isso é muito forte, gente. É isso aí. Muito bom. A Patrícia sempre muito bem inserida aí na lição. É sobre isso. É isso. E aí, por isso que eu falo a importância de vocês comentarem, porque vocês trazem insights que a gente não pensou, ou que a outra pessoa que vai estar assistindo depois da live também não pensou, e aí a gente vai complementando a aula, gente. Muito legal mesmo esse comentário. E aí é isso. E também tentar colocar na cabeça dos seus alunos de que, no final, isso são nomenclaturas que foram impostas por homens, como a gente falou. Essa divisão, ela não está clara na Bíblia, né? Não está ali dizendo, ó, esses são os maiores, esses são os menores. Não. Vai ter aqueles personagens que a Bíblia vai ter mais relatos sobre eles e vai ter personagens que se perderam pelo caminho, né? A história de vida dessas pessoas. Mas, no final, o que vai ficar é o que elas fizeram perante a Deus, né? A nossa mente esquece, a Bíblia, por vezes, né? Não entra uma história ou outra, mas o que elas fizeram perante a Deus e perante o povo, eu tenho certeza que está marcado na história deles, né, com Deus. Então, acho que é isso o mais importante também da gente colocar aqui. E aí a gente entra no tópico 3. Deus usa quem ele quer. Por isso que a gente uniu o tópico anterior, porque aqui também a gente vai acabar retomando os assuntos que a gente estava falando no tópico passado.
Isso aí, gente. Agora a gente entra no finalzinho, né? Já caminhando para o final da lição. Deus usa quem Ele quer. Vou ler, porque basicamente é um pedacinho, né? No 3. Os livros históricos do Antigo Testamento apresentam juízes escolhidos e levantados por Deus, a fim de liderarem sobre questões militares, civis e religiosas. Diante de ameaças das nações inimigas que povoaram a terra, o Senhor usava e inspirava pessoas que lideravam o seu povo. Aí agora a gente entra no 3.1, que fala sobre a fragilidade humana. Basicamente aqui vai continuar dizendo, vou ler para a gente poder ir ponto a ponto, para a gente pelo menos terminar num horário legal. Vai dizer que controla aí a hora. Israel desejava viver como povos dos... aqui é porque vamos lá, a gente tem que ir botando cada um dos pontos. Vai dizer que Israel ele desejava viver assim como os demais povos viviam. É por isso a ideia da monarquia também de Israel, porque o Israel via os demais povos, todos os povos tinham rei, porque eles não tinham rei. E aí eles desejaram ter rei, e aí veio Saul e toda a história que a gente já contou aqui nesse vídeo. Mas, basicamente, nós temos a todo momento Israel vendo o que o povo de fora fazia e querendo colocar dentro. Pegou aí alguma coisa que tem assolado muito a nossa geração? Pegar as coisas de fora e tentar colocar dentro. E aí não dá certo, gente. Não dá certo. Não é assim que tem que ser. Mas vamos lá, vamos seguindo. E esse vídeo aqui não é para ser polêmico. Vamos lá. Confiando em suas riquezas e tudo aquilo que seus braços de carne poderiam conquistar. Gostei dessa ideia de braços de carne. A fim de chamar a atenção do seu povo, Deus promoveu um escape no momento de opressão de Israel, usando pessoas simples, sem fama e status. Olha aí. Deus usou uma mulher, num período em que a figura masculina dominava a estrutura social. Deus usou um homem que estava escondido no lagar. No final do tópico vai dizer que Deus levantou pessoas anônimas e algumas marginalizadas, como Jefté, que era filho de uma prostituta, para mostrar a Israel que ele é quem usa e ele usa quem ele quer para cumprir o seu propósito. O tópico aqui é muito legal e traz novamente a menção de que Deus usa quem ele quer, né? Quem Deus escolhe para usar não sou eu, né? E é você que tem que colocar quem é que Deus tem que escolher. Talvez não. Isso sempre vai ser algo denominado por Deus. Deus ele escolhe e quem ele escolher, ele vai fazer. Nós temos várias menções. Deus usou muitas pessoas que, ao olhar da época, se pudesse ver assim, as pessoas, eram pessoas que não seriam capazes de fazer. Então, que Deus mostra a sua soberania quando ele escolhe qualquer um para fazer, qualquer um aos nossos olhos, mas para ele, se ele escolheu, ele vai capacitar. Então, Deus ele é quem tem a oportunidade, Deus ele é quem tem o peso nas mãos para fazer o que ele quer. E nesse tópico eu coloquei a ideia de que nós, às vezes, acabamos fazendo isso também. Deus ele não faz acepção de pessoas. Como nós falamos aqui, Deus ele usa quem ele quer. Mas nós fazemos acepção de pessoas. E, às vezes, infelizmente, nós podemos cair nisso também. Então, para você, professor, você, aluno também que está ouvindo, tome muito cuidado com isso. Porque às vezes nós queremos escolher para quem o evangelho deva ser pregado, né? Às vezes a gente fala para alguém, olha para uma outra pessoa e fala assim, não, aquele dali tá muito na lama, aquele dali é só Jesus na vida dele, talvez o evangelho não é para ele. E quem disse que você tem que escolher para quem o evangelho deva ser pregado ou não? A mensagem de Cristo foi o quê? Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, não foi a quem te é conveniente. Então, traga isso para os seus alunos, para você, professor, também entenda isso. Às vezes, nós não enxergamos potencial na vida das pessoas. Eu tenho certeza também que o professor ele é muito nítido, assim, quando você olha para algumas pessoas, você vê que tem pessoas que realmente, às vezes, um fala melhor, um canta melhor, você dá uma olhada ali, você vê quem realmente poderia ser um futuro líder e tudo mais, mas às vezes Deus surpreende. Deus, às vezes, pega o mais quietinho da sala e se torna ali o maior, o mais influente, o maior no sentido humano falando, mas o mais influente para as pessoas que estão ali. Então, tente ver isso, sabe? Aquele seu aluno mais calado, às vezes ele é mais calado, ele não se põe muito na aula, mas no fundo ele está só se alimentando, ele está se relacionando, ele está vivendo uma vida com Deus direitinho, mas infelizmente, por ele se tornar muito calado e ser muito calado, ele passa desapercebido. Então, tome cuidado, tome cuidado você, professor, e não deixe que essas pessoas passem desapercebidas,
sabe? É importante que você as note. Eu acho que o principal ponto do professor é isso, é notar os alunos, e os alunos veem que você está interessado neles também, sabe? Não é só um domingo, uma escola dominical, durante 1 hora e pouquinho, 2 horas que você se preocupa com eles. Não, mande uma mensagem no WhatsApp, fale com eles, converse com eles, para que eles vejam que você realmente se importa com eles. Então, enfim, novamente trazendo, Deus usa quem Ele quer. Então, tente ver, as pessoas têm também um futuro potencial nas mãos de Deus, né? E, novamente, todos precisam ouvir. Comente para todos, fale para todos, porque você não sabe quem é que pode ser realmente, verdadeiramente transformado por Deus. Paulo, se as pessoas pudessem ver antes, a gente comentou sobre isso, era um homem que não tinha perspectiva, ele perseguia a própria igreja. E Deus, ele usa esse homem para mover toda uma geração. Então, enfim, enxergue esse potencial na vida das pessoas e Deus usa quem Ele quer. Sabe aquele teu amigo, coleguinha talvez ruim, que você olha e você não enxerga potencial nele? Talvez nas mãos de Deus, e nas mãos de Deus, ele pode ser lapidado e pode ser uma bênção na sua geração. Então, enfim, para quem seja que for, para quem você, para quem eu conjugo muito mal as frases, mas para que seja para quem for, pregue o evangelho, né? E eu tenho certeza que a partir do momento que essa pessoa receber, ela vai ser uma flecha nas mãos do olheiro. É isso. 3.1 é isso. É isso, conseguiu resumir bem. E no final é isso, gente. Só fiquei pensando sobre essa fragilidade humana e tudo mais, e aí, como você foi falando, né? Eu fui refletindo, onde é que o poder de Deus se manifesta? Ele se manifesta justamente nas nossas fraquezas, naquelas pessoas que a gente acha que não tem nada a oferecer, naquelas pessoas que a gente olha e pensa que eles não merecem o evangelho, mas é aí que o poder de Deus, que as maravilhas de Deus se manifestam. E sobre isso, se eu não me engano, é 2 Coríntios 12. Deixa eu abrir aqui. 2 Coríntios 12, acho que 9. A internet aqui é bom por isso, que a gente procura e acha a passagem. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me glorificarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Então, esse tópico está falando muito sobre isso, sobre em qual momento, em quais pessoas que o poder de Deus se apresenta e se aperfeiçoa, né? Justamente na fragilidade humana. Exatamente, gente. Para que no final a glória não seja nossa, né? Então, eu acho que é justamente essa a ideia. Essa é a ideia. E assim, acho que a ideia é de você se reconhecer como frágil, né? Nós estamos em um corpo que ainda não corresponde ao espírito. Ele guerreia contra o espírito. É um corpo de carne. É os braços de carne que o próprio tópico vai falar, né? Então, enfim, um dia nós teremos um corpo que vai corresponder ao espírito, né? Um corpo glorificado. Mas enquanto a gente não tem, gente, nós somos frágeis. Nós precisamos nos reconhecer como frágeis. Isso é muito importante. É próprio que Jesus, quando está com os mestres da lei, ele fala diretamente sobre isso, né? Com os cobradores de impostos. Ele não veio para os doentes, ele não veio para os justos, mas sim para os doentes, né? Mas e aí traz a ideia de que nós precisamos nos reconhecer como doentes, porque Cristo veio para todos. Então ele não só escolheu o justo, não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, se reconheça como doente. A partir do momento que você se conhece, te dá a oportunidade de se achegar nesse lugar de graça que Cristo preparou para a gente. Vamos lá? Finalizar agora, então? Isso, tópico 3.2, a soberania de Deus. E aí a gente já está falando sobre isso há tempos, né? Há tempos, A soberania de Deus, eu acho que gostei da revista aqui, da forma como ela finaliza, porque eu já tinha um textinho preparado aqui. Para quem quer ver, eu já gravei um vídeo no Instagram, dá uma olhada lá, eu botei Os Improváveis. Infelizmente parei de gravar. Acho que já tem uns 1 ano e pouco, 2 anos esse vídeo, não sei, mas tem mais de 1 ano. Mas eu gravava alguns vídeos no Instagram, tenho até que voltar a gravar, né? Ser um pouquinho mais constante nisso. Era algo bem legal. E eu tinha esse tema de improváveis, eu vou usar aqui, né, nessa aula, com certeza, né? Vou usar a bagagem que eu já tenho. A soberania de Deus. Mesmo com todo o seu poder, Deus faz questão de usar homens e mulheres improváveis para realizar os seus propósitos nessa terra. Aí ele vai falar sobre Eude, né? Que era o segundo juiz de Israel, e era filho de Gera, e canhoto, né? Ele era canhoto e as pessoas enxergavam isso como uma deficiência na época. É interessante. Algo interessante aí de você trazer para os seus alunos, né? Conhecimento.
Naqueles dias, ser canhoto era visto como um deficiente físico. Aí vai falar basicamente da história dele e tudo mais aqui no final, e vai dizer que depois da entrega dos tributos, Eudes fingiu ter uma mensagem para o rei de Eglon e conseguiu uma audiência secreta com ele. Ele tinha escondido em sua espada do lado direito. Quando percebeu que estava com o rei, puxou a espada e o matou. Justamente porque o rei achou que ele era destro e não poderia matar com a mão esquerda. Porém, ele usa isso ao seu favor, né? Quando percebeu que estava só com o rei, puxou a espada e matou. O povo de Moab sofreu uma terrível derrota que trouxe um longo período de paz para Israel. Ou seja, Deus usou um canhoto, que era uma pessoa mal vista naquela época, vista como um deficiente físico, para realmente o povo de Israel tivesse paz naquele momento. Nesse tópico aqui, eu coloquei essa ideia de que Deus ele escolhe os improváveis. E, como eu falei que o Antigo Testamento ele conversa com o Novo Testamento, eu vou provar isso para você a todo momento, você vai ver que o próprio Cristo fez isso por nós também. Quando o Cristo vem, né, o Leandro botou até no final aqui para eu falar. Quando Cristo vem, ele escolhe realmente pessoas que eram improváveis vista na época. Vamos botar alguns exemplos? Cristo escolhe um grupo de pescadores, né? Pedro, Tiago, seu irmão, André. Todo mundo era pescador, todo mundo era talvez uma pessoa... Era uma profissão normal da época. Então a pessoa não era nem mal vista, nem bem vista, mas era uma profissão normal. Mas ele poderia escolher o quê? Os mestres da lei, os fariseus, pessoas que realmente retinham um conhecimento religioso muito grande. Então, ele poderia usar essas pessoas porque eles já saberiam, já seriam letrados na lei e seriam capazes de converter multidões, né? Era só, basicamente, transformar cada um deles, né? Porque muitos falavam, pregavam sobre algo que eles não viviam. Mas aí Deus poderia vir, Cristo poderia vir e incrementar a palavra na vivência deles, né? E eles eram pessoas que já tinham um conhecimento. Só que Cristo não faz isso. Cristo ele escolhe pessoas que talvez eram leigas espiritualmente, né? Das leis, né? Ou basicamente não tanto, porque todo o povo ali de Israel conhecia, mas basicamente ele escolhe um grupo de pescadores, ele escolhe um cobrador de impostos, né? Que era uma profissão mal vista naquela época. Ele cobrava impostos, Mateus, né? Cobrava impostos do seu próprio povo. Então aqui você vai vendo e vai escolher depois uma pessoa que iria traí-lo, gente. Quem vai escolher alguém que trairia você depois, né? Que te levaria a caminhar até a cruz do Calvário e morrer uma morte de cruz. Tudo era proposto por Deus, era proposto. Mas Deus escolhe Judas, que iria traí-lo depois. O que eu quero falar com isso? É que Deus escolhe pessoas improváveis, né? Deus ele pode ter escolhido eu, pode ter escolhido você. Você pode estar se vendo agora, né? Começou agora a trazer aula para os seus alunos, né? Se você é um professor de primeira viagem, vamos colocar, e você poderia se olhar no espelho e falar, meu Deus, eu era um improvável, eu nunca imaginei que eu estaria nessa posição. Mas é sobre isso. É sobre o Deus que escolhe os improváveis. Ele não escolheu os mestres da lei, ele escolheu um grupo de pescadores, um cobrador de impostos, e ele escolheu uma pessoa que iria traí-lo. Ou seja, qual é a lógica em tudo isso? A lógica é que Deus escolhe pessoas improváveis para se tornarem prováveis. Um improvável nas mãos de Deus se torna provável, porque Deus ele é capaz de fazer isso. Então, o que eu quero trazer para você é que assim como a história que foi narrada nesse tópico 3.2, e assim como a minha história, eu e você, nós somos pessoas improváveis, porque talvez um dia você nunca se olhou estar nessa posição, mas Deus te colocou. E se você era um improvável, hoje você se tornou provável, porque Deus escolheu eu e você. É sobre isso, é sobre os improváveis. Amém? Então, esse finalzinho é mais para os professores, mas tente passar isso para os seus alunos também, é muito importante. É isso, fiquei aqui nos bastidores, lendo os comentários. Esse foi o último que chegou, né? Deus muda cenários. Que lindo, ô glória. E o último também que eu estava vendo aqui, do Luiz Fernando. Rômulo e Poli, agradeço a Deus pela vida de vocês. Obrigado por tirar um tempinho para nos ensinar e tirar várias dúvidas. Amém, irmão. Muito obrigado. É um prazer, gente. É um prazer, de fato, estar aqui. A gente ganha muito fazendo isso. Ganha no sentido espiritualmente falando, sabe? Mais do que qualquer dinheiro de visualização, que quem tem YouTube sabe que não dá muita coisa. E ou dos materiais e tudo mais, sabe que a gente está ganhando mais aqui no conhecimento da palavra. Porque isso ninguém pode tomar da gente. O tempo que a gente está tendo aqui com vocês, não perdendo tempo, ganhando tempo, aprendendo da palavra, são coisas que ninguém pode tirar de nós. Da mesma forma, você, professor,
Você não está gastando tempo com seus alunos, você está ganhando tempo, tenho certeza disso. E aí, conclusão, você quer que eu leia, já que você vai olhar, já que você vai orar? Pode ser, então. Atrapalhei? Conclusão. A instabilidade espiritual de Israel levou a nação a vivenciar grandes opressões de seus inimigos. Contudo, ao tempo que se arrependiam, Deus levantava homens capacitados pelo Espírito Santo para julgar e defender seu povo dos inimigos opressores. Ou seja, aqui tem uma condição. Quando o povo se humilhava, quando o povo se arrependia, Deus não parava de olhar para esse povo. Eu esqueci esse termo, né? Deus não se afastou desse povo, mas quando eles se arrependiam, Deus enviava resposta. Deus enviava alguém que pudesse socorrer esse povo. Então, um Deus que cuida de nós, né? Ainda que nós não mereçamos, ainda que nós não sejamos fiéis, nós temos um Deus que cuida da gente, né? Desde que nós nos arrependamos, né, dos nossos atos e nos humilhemos diante do Senhor, nosso Deus. É isso. Amém. É isso. Forte, forte, hein? Essa porque seria uma lição que a gente não... Seria rápida. Pois é. Vamos parar de falar isso, porque o pessoal já não vai acreditar mais. O momento de oração de hoje é para que Deus levante uma geração constante na presença e na obra de Deus. Amém, gente. Então, oremos, né? Oremos para esse fundamento. Bondoso Deus, eterno e poderoso Pai, queria te agradecer, Senhor Jesus, por essa lição que foi passada aqui nessa aula. Obrigado por cada palavra que foi colocada aqui, cada comentário dos inscritos, dos membros aqui que têm nos ajudado, dos apoiadores. Obrigado a cada um que participou aqui com a gente, que ouviu dessa mensagem, Pai amado, essa mensagem que transforma, que liberta. E nós oramos, Pai amado, para que mais e mais pessoas possam vir com esse propósito. Uma geração possa trazer uma geração firme, com propósitos de se manterem firmes na mensagem do Evangelho, que possam transformar cada vez mais pessoas para que venham a te conhecer cada vez mais, Pai amado. Em nome de Jesus, que o Senhor levante uma geração cada vez mais forte, que a nossa geração seja forte, mas que a próxima que vier após nós, se não for ainda a geração do arrebatamento, se nós não formos a geração desse arrebatamento, que as próximas gerações sejam ainda mais fortes, porque o mundo ele não tarda, o mundo ele não para, e o inimigo das nossas almas ele continua tentando nos parar. Mas, em nome do Senhor Jesus, as próximas gerações, os nossos filhos, netos, bisnetos, as gerações que vierem após nós, que sejam pessoas lavadas e remidas com teu sangue e capazes de transformar a vida de cada um que passar por eles. Em nome de Jesus, eu te agradeço que possamos ser constantes e vigilantes. Amém. Amém, é isso, gente. Muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até o final. Vamos estar agora subindo essa live em formato de vídeo, então não se esqueça de voltar, por favorzinho, volta, curte, comenta, compartilha, porque esse vídeo vai voltar, então você que assistiu, se puder voltar, a gente vai ficar muito feliz. E aí é isso, gente. Muito obrigada por mais uma semana a gente estar aqui, né, juntinhos, compartilhando a palavra de Deus. Um beijo. Manda beijo, Rômulo. Beijo, até gente. semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.